Vamos começar então o nosso bate-papo aqui com o Dr. Renan Garcia, da Clínica Garcia, que está aqui sempre às quintas-feiras, né, doutor? Mas hoje está diferente. Uma mudadinha. Mudadinha aqui nessa quarta-feira, porque é uma semana especial, sexta-feira é o Dia Mundial da Água, então a gente teve que adiantar aqui uns bate-papos, né? Para sexta-feira a gente curtir um programa super especial. Daqui a pouquinho eu vou dar mais spoiler, tá? Mas voltando aqui, boa tarde, doutor. Boa tarde. Seja bem-vindo mais Obrigado. uma vez. A gente sempre bate na tecla do pós-cirurgia, né, doutor? O que pode, o que não pode fazer, mas o pré-cirurgia é tão importante quanto? Sim, exatamente. É importante a paciente saber como é que vai ser, o que ela precisa entender, o que ela precisa perguntar, né? Para que ela consiga alcançar o que ela deseja, afinal, né? Verdade, exatamente. Quando a gente fala da primeira consulta com o cirurgião plástico, vem muitas inseguranças, vem alguns medos, né? A paciente acaba levando para essa consulta tudo aquilo que ela tem de dúvida e de medo também. Qual a importância dessa primeira consulta? Essa primeira consulta é extremamente importante. É nela que a paciente vai explicar o que a incomoda, para que o cirurgião possa entender e indicar a melhor cirurgia, né, para conseguir sanar esse desejo da paciente. Verdade. Então, nesse momento também, é muito importante relatar tudo o que deseja, o que espera da cirurgia e também os medos, né, para que tudo isso ocorra da melhor forma possível e da maneira mais agradável possível. Exato. Então, acredito que um dos primeiros passos para alcançar esse objetivo é escolher bem, né, doutor, o profissional, escolher a clínica. Por isso que a gente está aqui toda semana mostrando para vocês a Clínica Garcia, que é onde a gente confia, né, onde a gente, inclusive, estou devendo uma visita. Vou lá conhecer a clínica, que eu já fiquei sabendo que é lindíssima. Primeira tela para a gente conversar aqui hoje, vamos ver. Ah lá, olha, então, avaliação para cirurgia plástica. O que esperar dessa primeira consulta, doutor? O que seria essa primeira avaliação na paciente? Essa primeira avaliação, nós vamos ver todas as alterações que essa paciente tem, muitas vezes mostrando algumas pequenas alterações que nem sempre ela percebe, porque nesse momento o cirurgião vai olhar com um olhar clínico, experiente, que vai conseguir antever várias das diferenças e possibilidades de resultado no pós-operatório. Perfeito. Então, é o primeiro contato com o seu cirurgião e é ali que se cria a primeira empatia, porque isso também é muito importante. É importante essa conexão também, né? Um sentindo aí um pouquinho, vocês sentindo a dor da paciente, né? E elas entregando essa dor a vocês para depois resolver esse problema. E digo mais, quando a paciente é mais jovem, é importante acompanhamento aí da mãe ou de um responsável? Sim, é muito importante. As pacientes mais jovens, até seus 20, 25 anos, a presença de algum responsável, a mãe, o pai, é importante porque para ajudar na escolha, né? E para também trazer essa segurança para todo mundo que vai estar envolvido nessa cirurgia. Para que o pai entenda, a mãe entenda, quem cuida dessa pessoa entenda o que vai ser feito. Exatamente. Bora para a segunda telinha? Adorei também. Olha só, primeiros passos para fazer uma cirurgia plástica. Lá, o passo número 1. Identifique o que você quer mudar. Então, doutora, é importante a pessoa já chegar assim expondo o que incomoda. Sim, a gente sempre brinca que a primeira coisa que a paciente vai falar é o que lhe incomoda. Porque nesse momento, além de falar o que mais incomoda, ela vai falar por ordem. Então, a gente também toma isso em consideração para saber as principais queixas da paciente. Perfeito. Ó, o número 2. Entenda se realmente é o seu desejo. Às vezes está na moda, às vezes você quer fazer porque alguém fez ou está na moda. E não, tem que parar e pensar, realmente é isso que eu quero? Para depois não se arrepender. Exatamente, exatamente. Porque muitas trazem um desejo, muito comum o volume de próteses muito grandes, próteses muito altas, e aí quando a gente vai conversando, vai vendo que não é compatível com o que ela deseja para a vida dela. Perfeito. Olha, pesquise profissionais registrados, muito importante isso também, por isso que a gente fala sempre da confiança, né, doutor? A gente vê aí Brasil afora, quantas vezes as pessoas caem em golpes também, né? Muito comum, é o que está escrito aí na tela, a SBCP, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nela vai ter todos os cirurgiões cadastrados e
e é importante o número de RQ, que é o Registro Nacional da Especialidade. Olha só, perfeito, muito importante ficar atento, viu? 4, marque sua consulta, né, com um profissional bem avaliado. E 5, tire todas as suas dúvidas na consulta. Aproveitar esse momento para você realmente não ir para casa, assim, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Esse momento é para sanar as dúvidas, mas também vão surgir novas dúvidas. O paciente chega, tem um contato, a gente explana, explica o que vai ser feito. Ela volta para casa e aí podem surgir novas dúvidas, uma conversa no cabeleireiro, algo desse jeito. Então, também há retornos onde a paciente vai fechar, né, esse momento, a cirurgia de verdade. A gente vai fechar os últimos detalhes. Perfeito. Próxima tela para a gente conversar com você hoje, falando do pré, né, da primeira consulta. Vamos falar um pouquinho disso, doutor? Quais os riscos da cirurgia plástica, né? A gente está falando da importância de procurar um profissional, né, uma clínica especializada e tudo mais. Quais os riscos da cirurgia plástica? É muito importante na primeira consulta, né, apesar da paciente não gostar, a gente discutir esses riscos, né, porque eles existem. E a gente, nesse momento, a gente vai explicar os principais riscos e também vai explicar como evitá-los, que isso é importantíssimo. Isso. Que toda complicação, o risco dela pode ser minimizado com condutas do médico e condutas da própria paciente. E até um pré se preparar para essa cirurgia. Exatamente. Entender o que ela pode fazer. Se a pessoa bebe, fuma. Isso. Tem até uma perguntinha aqui, uma telespectadora até mandou, achei bem interessante, doutor, que ela falou justamente isso, que ela sonha em fazer cirurgia plástica, mas ela é fumante, ela quer saber se tem algum problema. É um grande problema. Olha, a gente brinca sério? que o cigarro é o maior inimigo da cirurgia plástica. Olha, eu não sabia. Ele leva a lesões dos vasos e quando a gente faz qualquer cirurgia de retirada de pele, a gente depende desses vasos saudáveis, vasos sanguíneos saudáveis. Então, é preciso que esse cigarro seja interrompido de 3 a 6 meses, dependendo da cirurgia. Olha só, de repente até impulso para essa pessoa parar. Muitas param. Param? Param, porque Olha. a cirurgia plástica muda a vida, melhora o bem-estar, melhora a autoestima e às vezes é um trampolim, né, para uma melhora até nisso, na interrupção do cigarro. Nossa, eu não imaginava que assim, a gente sabe que o cigarro faz muito mal, mas não imaginava que ele interferiria no resultado aí, né, para fazer uma cirurgia plástica. Sim. Muito importante abrir esse parênteses aqui. Agora, respondendo a perguntinha da Rose, olha, ela está dizendo o seguinte, que eu queria saber se para retirada de excesso de pele, depois de um bom regime, se a anestesia é geral e se não tem necessidade de lipo. Eu tenho muito medo de lipo, mas tenho excesso de pele no abdômen. Muito interessante. E essa é uma dúvida que tiramos nessa primeira consulta, porque a gente só consegue responder com certeza após uma avaliação. Pequenas quantidades de pele podem ser retiradas com anestesia local, com raquianestesia. Retiradas maiores necessitam de anestesia geral, internação hospitalar. Então, isso vai ser discutido durante essa primeira consulta. Perfeito. Era até um tópico nosso aqui, acho que é a última imagem, justamente sobre isso, sobre anestesia, né? Que é uma dúvida muito comum. Por que, doutor, que as pessoas têm tanto medo da anestesia? É um medo grande, né? Porque é um momento em que a paciente perde o controle, né? E isso é o que talvez gere medo de anestesia, de avião, né? Mas isso é um mito. Hoje avançou demais a anestesia, as técnicas de anestesia, as medicações. Não é mais um empecilho grande. Hoje é feito com total segurança, com todos os aparelhos e tecnologia para garantir segurança para esse procedimento. Perfeito. Olha, vou pro primeiro intervalo do dia. Hoje tá difícil, doutor. Tem dia que é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. A voz da consciência falando comigo, dei uma engasgadinha aqui. Vou pro primeiro intervalo do dia. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais bate-papo para vocês. De volta ao vivo, doutor Renan Garcia aqui hoje com a gente, falando do pré, né, pré-cirurgia plástica, falando da primeira consulta, que é aquele momento que a gente tem ali que quebrar o gelo, né, doutor? Mostrar aí o que tá incomodando e bater esse papo, criar essa conexão com o profissional, que é muito importante, né? Sim, sem dúvida. Verdade. Eu vejo muito o pessoal falando hoje, inclusive, de um atendimento, uma conversa realmente mais humanizada, não muito mecânica, né? Isso mudou muito, acho que na formação de todos os médicos, em que
que o paciente participa desse tratamento, desse envolvimento maior, escolha da terapia. Então, isso é importante. O paciente compreender o que vai ser feito torna tudo mais fácil. Verdade. Olha, próxima perguntinha aí na tela, falando hoje desse pré, tirando as dúvidas. Essa é uma dúvida muito comum, doutor. Tenho doença autoimune, posso fazer cirurgia plástica? Isso é uma dúvida muito comum, porque as doenças autoimunes também são mais frequentes em mulheres, que é o nosso público maior, né? E aí vai depender de dois motivos: em que fase está a doença e quais medicações ela está tomando para tratar. Doenças controladas, pouco ativas e com medicações mais leves, pode fazer qualquer cirurgia plástica, né? Casos mais graves, aí o imunologista, o médico que está tratando vai nos ajudar a tomar a melhor decisão nesses casos. Perfeito. E não só falando da doença autoimune, doutor, mas quando essa paciente ela tem outros tratamentos, né? Ou trata diabetes, ou fez uma bariátrica, enfim, ela tem acesso aí a outros médicos, né? Também é importante bater esse papo com uma equipe multidisciplinar. O que seu médico falou sobre isso e tal? É importantíssimo, né? Antigamente eram usadas muitas cartas, né? Carta para um lado, carta para outra avaliação. Hoje é importante porque são documentos, mas às vezes o bate-papo direto e às vezes consultas com dois médicos ao mesmo tempo também pode ocorrer. Então, nisso, a gente toma uma decisão melhor com o auxílio desses colegas. Que legal. Aí fica a dica para vocês. Eu sempre bater esse papo com o seu médico, né? Para quando você for na primeira consulta, já saber também, né? Ter esse primeiro passo para falar para o seu cirurgião plástico, viu? Outra perguntinha chegando aqui, achei bem interessante, doutora Cibele. Vou tentar resumir aqui o que ela mandou pra gente. Ela disse que a família dela tem padaria e que a filha colocou o dedo no cilindro de pão. E até hoje se incomoda muito, né? Ela conseguiu, conseguiu ficar com os dedos ali, mas ela queria ver se consegue reconstituir a ponta dos dedos, se isso é possível. Algumas alterações são possíveis de reconstituir, né? Introduzir, dar tecido que foi perdido é um pouco difícil. A gente vai trabalhar essas cicatrizes, mexer aí com as cicatrizes que talvez estejam atrapalhando movimentos. Para quê? Para camuflar e melhorar o aspecto geral, né? Isso é muito comum. Essa plástica na reconstrução é importante para o bem-estar das pacientes. Verdade. Nossa, deve ter doído aí no cilindro de pão. Provavelmente entrou assim o dedinho e moeu a ponta do dedo. Pode ser, é uma possibilidade. E ela está dizendo que hoje ela já tem 16 anos, mas isso foi quando ela era mais jovem, né? Então, bora procurar, né? Quem sabe dá para reconstituir. Olha, outra perguntinha aqui, a gente até já falou de lipedema, né? Algumas vezes aqui, assunto muito importante, tá muito em alta, e é a dúvida da Ana Lúcia. Ela tá dizendo justamente sobre isso, que ela sofre muito com lipedema, se vocês tratam lipedema. Tratam sim? Sim, tratamos, fazemos esse tipo de cirurgia, né? Existe também outros tratamentos, mas é uma cirurgia junto com o restante do tratamento que melhora muito o aspecto geral e, principalmente, melhora a vida dessa paciente, porque a gente consegue diminuir sintomas. Lembrando aí, só brevemente, doutor, lembrando para o pessoal o que é o lipedema? O lipedema é uma doença das pacientes que tem o acúmulo de gordura nas pernas. Essa gordura é inflamada e causa dor, dificuldade de movimentação, desconforto. Né? Verdade. Todo bate-papo que a gente faz aqui, a gente frisa aí que não é somente a questão da estética, né, doutor? Melhorar a nossa estética é bom? É ótimo, mas também a questão de saúde, né? Sem a partir dúvida. do momento que está interferindo aí, está interferindo na sua saúde, você deve sim buscar ajuda médica e também realizar o sonho da cirurgia plástica, né? É como a gente sempre fala, se pode melhorar, por que não? Exatamente. Não é mesmo? Doutor, muito obrigada mais uma vez pelo nosso agradeço. bate-papo. Tem PET